prazeroso, ao mesmo tempo nos traz muitos momentos felizes, mas nem sempre num relacionamento amoroso a gente caminha em águas tranquilas e serenas. Algumas vezes vêm as tempestades. E aí eu trouxe para a gente estar conversando sobre a paixão e o amor, porque há uma diferença entre a paixão e o amor. O que seria paixão? Porque eu acho que todos nós já passamos em algum momento por uma ou diversas paixões. Então a paixão, ela vai se manifestar pela projeção dos meus ideais. Vamos imaginar a Vânia. A Vânia está apaixonada pelo João, por exemplo. Né? O que acontece com a paixão? Né? Eu idealizo o que eu gostaria que o João fosse e projeto nele esse ideal. E projeto nele as minhas expectativas. E projeto nele aquele homem que eu gostaria que ele fosse. E o grande problema está aí. Porque a idealização, ela é minha. Né? É uma produção minha. É algo que eu gostaria que ele fosse. Só que nem sempre o João vai corresponder à minha expectativa. Na maioria das vezes, não. Muitas vezes, eu mesma faço o ideal de mim e não consigo também corresponder às minhas expectativas. Né? Então, a gente está sempre nesse conflito, nesse embate. O ideal é importante? Claro que ele é importante, porque através do ideal eu consigo caminhar, me movimentar para tentar ser melhor. Mas ideal, no momento que nós estamos evolutivos, como espíritos imperfeitos, dificilmente nós vamos conseguir atingi-los. Então, isso quer dizer que quando estamos apaixonados, nós somos atraídos pela idealização que fazemos do outro. E não necessariamente pela pessoa como verdadeiramente ele é. Então, esse exemplo que eu dei para vocês, fictício, que eu estou apaixonada pelo João, o João não é aquela pessoa que ele é, na verdade. Por isso que o senso comum diz que a paixão é cega e é verdade. Porque eu estou imbuído do ideal que eu desejo que ele seja para mim. Claro que esse ideal vem de uma questão cultural. Nós, mulheres, sabemos disso. Quem que não entrou em contato com os contos de fadas? O Príncipe Encantado? Né? Então, culturalmente, a gente é levado a acreditar que você vai encontrar esse homem ideal. E o que ocorre? Né? Eu vou, muitas vezes, me decepcionando e frustrando em nome desse ideal. Por isso que muitas pessoas falam, acho que vocês já ouviram falar, e nós mesmas muitas vezes já falamos, ele não era assim quando eu namorava ele. Depois que ele casou, ele mudou. Não, ele era. Só que a gente não via, porque eu estava imbuída desse ideal. Bom, a paixão comumente é um sentimento avassalador. Nós podemos fazer verdadeiras loucuras para vivê-las. Quem já teve essa experiência sabe do que eu estou falando. Então, se eu estou apaixonada, é capaz assim, de eu viajar uma noite inteira para passar 3 horas com quem eu estou apaixonada. Eu acabo o meu horário de almoço, vou rapidinho ver a pessoa, dar um beijinho, ou conversar com ela, porque parece que se eu não conseguir vê-la ou estar com ela, nossa, parece que eu vou morrer. Então, a paixão ela pode durar algumas semanas, meses ou até anos. Segundo a psicologia, ela dura, em média, assim, o máximo que ela dura são 2 anos, mas é um tempo bem extenso. Geralmente, ela dura mais ou menos 1 ano, 1 ano e meio ou alguns meses. Tá? Então, ela tem um limite de tempo. E o amor? O amor, ele é aquele sentimento diferente da paixão. Muitas vezes a paixão ela vai poder ser construída e desenvolver o amor. Muitos relacionamentos amorosos se iniciam com a paixão. Eu me apaixono e depois eu transformo aquela paixão em amor. Ou a paixão acaba e a gente se separa. Claro, nem todo mundo começa um relacionamento amoroso pela paixão. Tem gente que é o oposto, É amigo da pessoa, fala, nossa, mas que pessoa chata. Nossa, eu não gosto dele. Que pessoa antipática. E daí, uns anos, estão namorando e se casam, enfim, e tem um relacionamento duradouro. Mas, de uma forma geral, a paixão, ela precede o amor.
Bom, o amor, né, de uma forma assim bem geral, tudo que nós vamos falar aqui em tese, né, não dá para generalizar, porque o nosso tempo é curto, então é só uma pequena pincelada. O amor, a gente consegue enxergar muito além das aparências, às vezes diferente da paixão. Né? Identificamos a chamada beleza interior. Ou seja, os valores da pessoa, a sua autenticidade, a sua personalidade, os seus valores morais, a sua forma de tratar o outro. Então, o amor, ele amplia muito mais do que a paixão. Tá? E as ilusões, que seria a idealização que nós falamos há pouco, elas também vão desaparecendo com o crescimento e desenvolvimento do amor. As pessoas que se amam verdadeiramente conseguem identificar as qualidades e os defeitos do parceiro. E mesmo com as brigas, porque todo relacionamento amoroso há brigas, há desentendimentos, há discussões, mas há o amor. Né? Se esse casal conseguir superar isso, e daqui a pouquinho nós vamos falar mais ou menos do que a gente imagina que pode, né, ter essa superação, eles vão, mesmo tendo as suas diferenças, mesmo eu identificando o defeito no meu parceiro, eu vou, né, lidar com as adversidades em prol de uma vida a dois. E uma coisa que a gente não pode esquecer, a gente está sempre vendo o defeito do outro, né? E nunca olhando os nossos. Porque provavelmente a gente também tem os defeitos que o nosso parceiro ou parceira não gostam muito. Freud, que é o pai da psicanálise, ele vai falar num texto muito interessante, importante para a psicanálise, que chama-se O Mal-Estar da Civilização. Nesse texto, ele vai dizer o que ele acredita que faz o homem sofrer, que faz o homem se sentir com mal-estar psíquico. Tá? Ele vai elencar 3 fatores que nos fazem sofrer. O primeiro é a preponderância da natureza. O que é isso? Ele fala que quando a natureza resolve, né, agir, atuar, né, como um tornado, uma tempestade, nenhum homem consegue segurar. Nós somos impotentes frente à natureza, segundo Freud. Isso é um motivo de mal-estar. A fragilidade do nosso corpo, que é algo também que nos faz sofrer. E o que nos interessa hoje são as relações humanas. O Freud fala que isso é motivo de muito mal-estar, né? Os relacionamentos humanos. E aí ele vai ampliar esses relacionamentos. Ele vai falar dos vínculos familiares, afetivos, sociais. Esse texto é de 1930, próximo à morte dele. Então não deixa de ser atual. E aí nós temos aquele sociólogo, filósofo, o Bauman, não sei se vocês já ouviram falar dele, ele é um polonês, ele esteve até no Brasil em 1998, se não me falha a memória, né? E ele vai dizer, dentre os livros que ele tem vários, ele vai falar da modernidade líquida, da vida líquida. Eu trouxe hoje o amor líquido. Ele diz que as relações hoje, na modernidade, estão frouxas. Elas estão carecendo de laços mais fortalecidos, de laços duradouros. E ele acredita que os compromissos, eles são muito revogáveis, que a gente tem uma intolerância muito grande hoje com a diferença, com aquilo que nos agrada. É como se nós estivéssemos vivendo uma modernidade que a gente só quisesse ter princípio do prazer, como se fosse possível, né? E aí ele diz que ligar-se rapidamente a qualquer coisa ou pessoa que se apresenta e abandoná-la rapidamente é o que conta. Que hoje, na modernidade, tudo tem que ser rápido. Tudo tem que ser rápido. Não pode ser duradouro. Ou seja, é a quantidade e não a qualidade. Então, ele fala que atualmente o que conta hoje é a velocidade e não a duração. E as relações amorosas, elas vão se tornando frágeis diante dessa postura frente a essa modernidade líquida, que ele vai estar associando com a questão tecnológica, tá? Com a questão da internet. Não só isso, tá, gente? Ele vai dizer que exacerbou, né, com essa questão, porque ele vai falar do capitalismo, ele vai dar outros motivos. Mas vamos lá.
Então, as relações amorosas, elas se tornam frágeis. Na modernidade, não há mais o interesse para a construção, que demanda tempo e investimento do sujeito. E esse investimento, ele é de sentimento, ele é psíquico, ele é da paciência, ele é da tolerância, né? E aí ele vai dizer que sem a responsabilidade mútua entre os participantes, o relacionamento vai se tornar frágil, uma mera conexão. É aí que ele vai fazer associação com a questão tecnológica, né? Nova forma vigente de se relacionar na modernidade líquida. As relações se desenvolvem com aquilo que já se tem, não com aquilo que ambos estão a fim de construir juntos. Ele diz que hoje a gente não se arrisca, tem muita dificuldade de se arriscar em amar sinceramente e se entregar. Porque hoje, nessa modernidade líquida, a gente não quer perder. A gente não quer perder nada, né? E aí, quando ele fala com aquilo que já se tem, ele diz que a gente fica repetindo modelos que a mídia acha o que é certo para a relação, que a sociedade acha. E os parceiros, eles não conseguem construir entre eles o que é importante para eles, porque nós somos pessoas diferentes. Até por isso que muitas vezes nós temos dificuldade de nos relacionar, porque a gente tem culturas diferentes, educação diferente. Claro, numa tribuna espírita, eu não posso deixar de dizer que nós trazemos bagagens diferentes de outras encarnações, né? Então, aí ele diz que, acostumados com esse mundo virtual, eu desconecto com muita facilidade em relação a outra pessoa. Eu descarto o outro com muita facilidade. Gente, eu vou correr mais, porque meu tempo já está acabando. Bom, aí ele vai dizer também, né, o Bauman, que acontece com essa modernidade líquida. Eu vou ficando, sem perceber, muito insatisfeito. E ele vai fazer uma associação direta com as depressões, com as ansiedades generalizadas, porque, segundo ele, isso vai me causando uma tristeza interna, porque o amor é importantíssimo ser vivido, ele nos constrói, né? Então, e quando a gente rompe uma relação amorosa, a gente sofre, tá? Quando a gente perde quem a gente ama, não tem como a gente não sofrer. Todo mundo sofre quando perde alguém que se ama. E aí a gente vai elaborar um luto, é como se fosse uma morte mesmo. E lógico que cada um vai elaborar esse luto dependendo da sua história de vida, dependendo da sua bagagem, né? Como a gente falou, espiritual, dependendo da condição que isso se deu. E tem pessoas que começam a se depreciar, né? Quando elas, por exemplo, o marido ou a mulher, o companheiro, a companheira os deixa, ele acha que ele não vale nada. Ele vai entrando numa desvalia muito grande, né? E quando o casal, os dois resolvem, que é uma exceção, não queremos mais e tudo bem, os dois ficam bem, tudo bem. Agora, quando um quer e o outro não, geralmente aparece o sentimento de ódio. E o sentimento de ódio, no sentido de senso comum, que ele é face dos dois lados da mesma moeda, que é o amor, é verdade. O ódio nos mantém ligado ao outro. Só que nós sabemos o tanto que é ruim ficarmos ligados pelo ódio, né? Mas enquanto eu estiver ligado pelo ódio, eu estou, né, ligado ao objeto de amor, né? O que a gente teria que tentar fazer é aceitar o que aconteceu. Sabemos que não é fácil. Aí eu trouxe para vocês a carta de Paulo, que acho que não vai dar tempo de eu ler, que é uma carta, né, que ele escreve para a Epístola para os Coríntios, que ele fala que sempre vale a pena amar. E é verdade. Mesmo correndo o risco do rompimento, mesmo correndo o risco do sofrimento. E o amor verdadeiro, sublime, ele é paciente, ele é tolerante, ele é benevolente, ele é incondicional. Ao respeito, ao perdão, à lealdade, e ele é humilde, não há soberba. E quem é o nosso maior modelo e guia para esse amor? É Jesus. Jesus que recomenda aos apóstolos, inclusive como mandamento na sua última ceia, amai-vos como eu vos amei. Isso está em João, no capítulo 13, versículo 34. Nós bem sabemos que nós não estamos nessa condição ainda, né? Mas nós temos que tentar, tá? Porque ainda nós amamos de uma forma muito egoísta, ainda nós amamos de uma forma muito orgulhosa, né? Nós ainda temos muita dificuldade de amar.
Então, só para encerrar, eu queria trazer para vocês, né, um escritor, que é o Leo Buscaglia, né, que ele é ítalo-americano, ele foi professor de uma universidade da Califórnia, e ele tem um livro muito interessante que chama-se Amor. Né? E ele fala que o verdadeiro amor é aquele que, mesmo quando eu perco a pessoa amada, eu não desejo mal a ela. Né? Eu até consigo ficar bem, não vamos dizer feliz, que às vezes seria até um exagero, segundo ele. Eu até consigo ficar bem quando eu vejo que aquela pessoa amada está feliz. Esse é o verdadeiro amor, que é o oposto da inveja. Né? Porque quando eu consigo ficar feliz com a felicidade do outro, mesmo que ele não esteja comigo, esse é o verdadeiro amor. Tá bom? Muito obrigada pela atenção. Boa noite, amigos. É uma honra enorme estar aqui falando sobre esse assunto tão importante que é relacionamentos amorosos. Então, quando a Vânia conversou comigo, eu resolvi pensar um assunto específico desse tema tão abrangente, e eu vou falar especificamente sobre o casamento na visão espírita. Então, assim, quando duas pessoas resolvem compartilhar a existência, ou a existência inteira, ou parte da sua existência, elas estão assumindo muito mais do que simplesmente um compromisso. Um compromisso na visão dos homens é mais do que isso. É uma oportunidade que existe de efetuar a sua disciplina espiritual. Quando duas pessoas resolvem compartilhar almas, compartilhar uma existência, existe um envolvimento muito maior do que a gente imagina. A gente sabe que hoje em dia, na atualidade, no momento que a gente está inserido na terra de provas e expiações, é muito difícil existir uma comunhão de almas afins simplesmente, que é o que a gente comumente costuma entender de almas gêmeas. É muito difícil. No livro Consolador, Emmanuel esclarece para a gente que a maioria dos relacionamentos duradouros, a maioria dos matrimônios que acontecem na Terra, eles são criados e são formados na espiritualidade antes da gente chegar aqui. Por dois motivos. Ou por orientação dos nossos mentores e de mentores que querem o nosso bem, que querem o nosso adiantamento, ou através de compromissos que nós mesmos assumimos no passado em outras existências. Não necessariamente reajuste ou aquela ideia de karma que a gente traz no senso comum, mas às vezes alguns compromissos, algumas relações interpessoais que elas vão perpetuar ao longo das existências. Às vezes nós encontramos uma pessoa e a gente conversa e pensa, nossa, que sintonia que eu tenho com essa pessoa, como eu tenho uma sensibilidade especial com ela. Nós estamos juntos há 2, 3 meses e parece que estamos juntos há anos. Então a gente fala que isso é um amor à primeira vista. Na verdade, não é. Isso é um amor a muitas vistas. Na verdade, grande parte dessas relações são relações que foram vividas por muitas vezes, em muitas existências, de maneiras diferentes. Então, essa união, esse encontro de almas na Terra, ela já tem uma história muito grande, muito maior do que a gente imagina. E é daí que vem a expectativa da espiritualidade em relação aos relacionamentos duradouros, aos casamentos, aos matrimônios. A espiritualidade, ela tem uma expectativa muito grande, porque ela sabe quão é importante essas relações duradouras, o aperfeiçoamento, o burilamento dos espíritos na caminhada terrena, com os seus ônus e com os seus bônus. E não importa para a espiritualidade se essa relação é feita com papel passado no cartório, se são duas pessoas que resolvem morar juntos e dividir vidas, dividir problemas, dividir alegrias,
se são pessoas homoafetivas, se não são homoafetivas. Isso para a espiritualidade não faz a menor diferença. O que importa é a verdadeira intenção de compartilhar uma existência ou parte dela. Esse tema, casamento, é tão importante, ele é tão sutil e pesado ao mesmo tempo para a espiritualidade, que no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade sobre o casamento especificamente. E o que eles falam? Eles falam que o casamento constitui um dos primeiros atos de progresso na sociedade humana. Então, a vontade das pessoas se unirem, isso mostra um adiantamento da espiritualidade, um progresso do espírito. Porque a gente sabe que, de uma maneira geral, as leis divinas mostram que os homens não foram criados para viverem isolados. A humanidade foi criada para viver em comunhão, para viver junto. Então, a união de almas, ela estabelece uma solidariedade fraterna, não só entre as pessoas, mas como base para uma formação da sociedade. Aí Kardec pergunta ainda, e se o casamento fosse abolido, se não existisse o casamento mais? E os espíritos respondem que, se houvesse a abolição do casamento, nós estaríamos regredindo, nós estaríamos voltando ao status de animal. Antes de tudo, antes de mais nada, de quando a gente tenta ou tem intenção de iniciar um relacionamento duradouro, um matrimônio, um casamento, isso tudo começa dentro de nós mesmos. Nós temos que sair de nós mesmos e trabalharmos o desapego ao nosso ego. Então, o casamento, ele não começa com a união de almas, ele começa na nossa intenção e no nosso envolvimento com o relacionamento. Então, trabalharmos atitudes que são essenciais ao nosso adiantamento individual e espiritual. Sobretudo, nas dois maiores sentimentos que são a mazela da humanidade, que é o egoísmo e o orgulho. Esses sentimentos, eles são tão importantes que eles são chamados como cupins do relacionamento amoroso. Porque se nós não conseguirmos trabalharmos e exercitarmos, sair desse sentimento de egoísmo e de orgulho, através do nosso autoconhecimento, da nossa reforma interior, fica muito difícil nós concretizarmos qualquer tipo de matrimônio, qualquer tipo de relacionamento duradouro. Porque nós temos que ser flexíveis. A gente tem que lembrar, a gente tem que tentar ser bambus. Os bambus, por mais que existam ventos pesados, chuvas, ele consegue envergar para o lado, envergar para o outro, mas eles não se rompem, eles não se quebram. Ao passo que as árvores que têm troncos muito rígidos, que são muito rebeldes à flexibilidade, ao vento mais forte, esses caules se quebram, essas árvores elas se quebram. Então a importância de nós trabalharmos dentro de nós essa flexibilidade para conseguirmos efetuar um relacionamento duradouro. E também trabalharmos a necessidade, às vezes, de mudar os planos. Porque quando nós iniciamos um relacionamento que a gente tem aspirações que seja um casamento duradouro, nós fazemos planos com o nosso parceiro. Mas às vezes, ao longo da nossa existência, ao longo do caminhar do relacionamento, esses planos têm que ser reajustados. E às vezes nós terminamos relacionamentos por teimosia de manter aqueles planos que foram criados. Então, como se nós fôssemos viajar com o nosso companheiro. Então a gente faz planos. Nós vamos visitar esse museu, nós vamos para esse parque, vamos naquele restaurante. Chega lá, nós somos assaltados, acabou o dinheiro. Não dá para ir jantar naquele restaurante, não dá para ir naquele museu. O que a gente faz? Pega o carro e volta para casa? Vai no aeroporto, pega o avião e volta? Não, a gente pode reajustar. A gente pode, ao invés de ir naquele restaurante, comer um sanduíche no bar da esquina, ao invés de ir naquele museu, vamos num parque. E a gente reajusta os nossos planos para que a gente não termine a viagem. A viagem pode continuar e pode ser tão boa quanto fosse o primeiro plano. Mas tem essa necessidade de, às vezes, alterar os nossos planos, e essa é uma oportunidade que o casamento nos dá. Se a Terra é considerada como a universidade para as almas, a gente pode ter certeza que o casamento é uma matéria importantíssima dessa universidade.
Crises, os momentos difíceis, eles vão acontecer sempre, em todo casamento. Por quê? Se nós somos pessoas e espíritos imperfeitos, vivendo num mundo de provas e expiações, eu pergunto para vocês, qual a chance de duas pessoas imperfeitas se unirem e de lá sair um relacionamento perfeito? É impossível. Então, todo relacionamento, ele é baseado naquilo que é da matéria-prima que é construída. Então, se eu vou construir uma casa, o meu cimento não é de perfeito, ele não é de tão boa qualidade. Os meus tijolos, eles são imperfeitos. A casa vai ficar completamente perfeita? Não vai. Então, os relacionamentos, eles vão aparecer crises que vão nos motivar a ter reflexões, a ter ajustes de nós mesmos, ajustes da comunhão, suporte para o companheiro, auxílio se necessário, e se nada disso conseguir resolver, talvez até a separação. A diferença importante de entendermos é o conceito de casamento perfeito e casamento saudável. O casamento perfeito é aquele casamento que a Vânia falou do conto de fada, é aquele casamento dos filmes de Hollywood. É um casamento que ele não existe no momento de expiação e de provas que nós nos encontramos agora. E muitas vezes nós nos fixamos em tentar alcançar, almejar esse casamento perfeito e nós ficamos rodando em círculos e não conseguimos sair. O que a gente tem que procurar ter é o casamento saudável. O casamento saudável é aquele que, apesar de todos os problemas, de todos os reajustes que tem que fazer, de todas as intempéries, das chuvas e trovoadas, nós consigamos sair deles, passar por isso e continuar adiante, burilando os nossos espíritos, burilando as nossas inter-relações pessoais. Então nós temos que procurar criar relacionamentos e casamentos saudáveis e nos libertar da necessidade de criar casamentos perfeitos. Essa redução nessa expectativa nos ajuda muito a continuar adiante. E a separação na visão espírita, a gente traz muito isso arraigado de outras religiões, de religiões mais antigas e mais tradicionais, de que isso não pode acontecer. O que o Espiritismo fala em relação a isso? O Espiritismo fala que é o seguinte: como já foi dito, nós criamos esses vínculos, a maioria das vezes, em momentos pretéritos lá na espiritualidade. Então a gente tem um plano para desenvolver ao lado daquela pessoa. Só que Deus nos deu uma característica única, que é o livre-arbítrio. Nós podemos continuar essa trajetória, ou a gente pode falar, não estou dando conta, para mim não está bacana, não quero mais. Pode ser que a trajetória não tenha terminado ainda com essa pessoa, mas você não quis mais. É uma oportunidade, é um direito da lei divina de você agir. E isso pode te causar uma reação mais para frente. Seria mais fácil se você conseguisse chegar no final. Mas você tem essa possibilidade. E a gente tem que lembrar também que, como a maioria das relações duradouras, elas são reajustes, não necessariamente esses reajustes vão durar até o fim da vida. Pode ser que no meio da vida esse reajuste se findou. E existe um respeito, existe um amor gostoso, como a Vânia falou, e nós podemos fechar ciclos e nós podemos iniciar novos ciclos e novas oportunidades de crescimento. Porque a gente tem que preservar, sobretudo, o respeito na relação. Porque quando nós praticamos o adultério, nós, mais do que trairmos o nosso cônjuge, nós estamos traindo a nós mesmos. Nós estamos traindo as nossas convicções. Porque ninguém começa um relacionamento duradouro, ninguém casa, ninguém vai morar junto com outra pessoa pensando em trair, em ter uma vida poligâmica. No início, todo mundo quer fazer a vida monogâmica de uma maneira bacana. Quando a gente faz o adultério, quando a gente trai, a gente está traindo as nossas convicções do passado. O que, na verdade, a gente pensa é que os reajustes a serem feitos, eles não foram efetuados. Então, a gente perde essa capacidade de crescimento. E, para terminar, eu trouxe uma frase do Chico, que é muito sábia. O casamento,
para ser sólido, ele há de ser uma união de almas afins. Então, olha que interessante, que a nuance do Chico não é uma união de corpos, é uma união de almas. Então, o casamento, ele transcende ao que a gente imagina do cartório e da festa e das bodas. O casamento é uma união espiritual. E se o espírito não tiver tolerância, nenhum casamento vai adiante. Por amor, vale a pena cantar? Vale a pena desafinar? Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Ah, o amor! Quantas vezes foi exaltado nas mais belas canções, quantas vezes foi declamado nos mais lindos poemas, protagonizado em inesquecíveis filmes e peças de teatro, eternizado em obras-primas da literatura. Mas quando falamos amor, não podemos esquecer que amor se constitui de um universo formado por diversos mundos, onde temos o mundo do amor filial, o mundo do amor paternal, o mundo do amor fraternal e o mundo que eu denomino carinhosamente de amor a dois. E ainda muitos outros mundos fazem parte desse universo, cada um representando os diversos tipos de amor. Precisamos ainda lembrar que o amor é de origem divina. Tudo que Deus criou é a mais pura expressão do seu amor. E nós, na nossa criação, recebemos dele o germe vivaz desse sentimento. Ele depositou em nossos corações, em forma embrionária, esse sentimento sublime, para que nós o desenvolvamos e o estendamos para todas as criaturas. Mas como nós podemos desenvolver o amor? Convivendo uns com os outros. Assim, ao encarnarmos, o nosso primeiro contato com o amor se dá através da família, através do lar que nos acolhe, através dos nossos pais ou daqueles que estão na posição dos nossos pais, através dos avós, tios, tias, primos, irmãos. Mas não podemos também esquecer que a família é o simbolismo do início do desenvolvimento afetivo em uma experiência encarnatória. E a partir da família, nós temos a possibilidade de desenvolver esse sentimento em diversas áreas da nossa existência, criando laços com companheiros de jornada, construindo laços de amizade com amigos de ideais, com companheiros de trabalho, com companheiros de estudo, até que em determinado momento nós temos a oportunidade de desenvolver o amor a dois. Esse sentimento que une corações, que se apaixonam, que se desejam, que buscam pelo outro, que buscam pelo olhar do outro, pela presença do outro, pelo carinho do outro. Sentimento esse que permite que dois seres se unam e ampliem esse sentimento, construindo uma nova família. Mas, quando falamos de amor a dois, estamos diante de um paradoxo. Porque, se em uma face ele representa uma das maiores fontes de realização humana, na outra face ele representa uma das maiores fontes de frustração. E quando falamos
realização, somos remetidos à ideia de que o amor vivido sinceramente, profundamente e com maturidade desenvolve as potencialidades da alma, cria laços duradouros e nobres, reflete-se em atitudes sublimes de dedicação, de compreensão e de cuidado, trazendo um sentimento de plenitude, despertando ainda naquele que ama a vontade e o desejo de se tornar uma pessoa cada vez melhor, para assim poder fazer o ser amado cada vez mais feliz, promovendo então o engrandecimento do ser. Ai, como que isso é lindo! Mas é isso que observamos frequentemente? É isso que vivenciamos em nossa realidade? Não raras vezes nos deparamos com corações entristecidos, com corações frustrados, com corações desiludidos, porque aquele amor tão sonhado, tão desejado, tão esperado, não deu certo. E fugindo, assim, das possíveis causas e diagnósticos acerca da infelicidade do amor, mesmo porque o amor é um sentimento tão amplo e complexo que pode ser abordado sob diversos pontos de vista, inclusive sob o prisma espiritual, no qual nós não podemos nos esquecer do planejamento reencarnatório e da necessidade evolutiva de cada ser, preferi propor a cada um de nós uma reflexão. A nossa obediência e a nossa sintonia com as leis divinas influenciam diretamente em nossas relações amorosas. Mas antes que muitos fiquem tensos ou assustados, pensando que eu vou dizer que é preciso sussurrar uma oração ao ouvido do ser amado e não uma declaração de amor, eu digo, fiquem tranquilos. Não é isso. Eu explico. Jesus nos trouxe lindos ensinamentos. E a doutrina de Jesus é a mais pura expressão do amor. Então vamos citar um ensinamento de Jesus para explicarmos a nossa teoria, que está lá em Mateus capítulo 7, versículo 12. Assim, tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim também vós fazeis a eles. Esta é a lei e os profetas. Esse ensinamento é conhecido como a regra de ouro, que não é de autoria de Jesus. Ele já estava presente em outras épocas, em outras civilizações, em outras culturas, mas ele, em muitas culturas e civilizações, apresentava-se na forma negativa. Não façais aos outros aquilo que não gostaria que os homens vos fizessem. E Jesus, então, traz a forma afirmativa, convidando-nos e dizendo-nos o que? Não basta apenas não fazermos aquilo que não queremos para nós, aos outros, que é preciso que nós façamos aos outros aquilo que nós gostaríamos para nós. E assim, se nós transferirmos os ensinamentos de Jesus para um relacionamento amoroso, podemos citar alguns exemplos. Primeiro, na forma negativa. Aquilo que nós não gostaríamos que fosse feito a nós. Eu não gostaria que uma pessoa brincasse com o meu sentimento, que se aproximasse de mim com palavras doces, galanteadoras, mas que na verdade escondem um objetivo escuso, que objetivam na verdade uma vantagem pessoal. Quem gostaria disso? Porque brincar com o sentimento das pessoas é coisa séria. Nós não sabemos qual será a reação daquela pessoa ao descobrir que aquilo não é verdade. Então, por que nós podemos chegar a pensar em fazer isso? É uma conduta que deve ser abolida, que não deve ser adotada por nós.
Eu não gostaria de viver em uma relação autoritária, onde a vontade do outro impera e domina todo o tempo. Porque o autoritarismo em uma relação traz sofrimento, faz que tudo fique pesado, difícil. Então, também é uma conduta da qual nós devemos nos afastar. Então, por que eu tento a todo momento impor minha vontade sobre o outro e não o respeito? Eu não gostaria de ser traído, porque ser traído não é nada engraçado. Abre feridas profundas na alma, abala a estrutura física, psíquica e emocional da criatura. É outra conduta também que deve ser abolida ou extirpada e nem cogitada para aquele que realmente deseja o sucesso e a felicidade no relacionamento amoroso. E se essas pequenas atitudes fossem tomadas, possivelmente relações infrutíferas e indesejáveis nem teriam se iniciado. Muitas vezes, acontecimentos desastrosos nem teriam acontecido. E se nós agora partíssemos para a forma afirmativa do que Jesus nos disse, quando nós fizermos aquilo que gostaríamos que nos fosse feito? Eu gostaria de ser surpreendido. Eu adoro surpresas. Então, por que não partir de mim a surpresa para o outro? Surpresas essas que são tão salutares, que são tão agradáveis, que quebram aquela rotina desgastante do relacionamento. Eu gostaria de ser compreendido em minhas limitações, em minhas falhas, em meus defeitos, em minhas dificuldades. Então, o que eu devo fazer no relacionamento? Compreender o outro, compreender o defeito do outro, compreender as limitações e dificuldades do outro. Eu gostaria de receber carinho. Então, por que o carinho não partir de nós? E assim endereçarmos aquela pessoa que escolhemos para estar ao nosso lado, o nosso melhor sorriso, o nosso melhor abraço, o nosso melhor afago. Como os relacionamentos poderiam se tornar mais prazerosos, mais agradáveis, mais suaves. Mas pode ser que mesmo fazendo tudo isso, o nosso relacionamento ainda continue difícil. Pode ser que mesmo fazendo tudo isso, nosso relacionamento termine. E deixamos de ser dois e passamos a ser um. Só que precisamos entender que em questão de relacionamento amoroso, precisamos contar com a vontade e com a cota, esforço do outro para que tudo isso aconteça. Precisamos ter a consciência que existem relacionamentos amorosos que são tóxicos, que são abusivos. Existem certas situações que vivenciamos a dois que não têm condições de serem levadas adiante. Então, pode ser que nós façamos tudo isso e ainda não obtenhamos o resultado esperado, o resultado desejado. Mas uma coisa, eu afirmo com certeza, um resultado positivo e importante todos nós obteremos. O crescimento, o engrandecimento, o aprendizado e o amadurecimento do nosso espírito. E todo o nosso esforço ainda será laureado pela consciência tranquila. Consciência tranquila de que nós nos esforçamos, de que nós nos empenhamos, de que nós fizemos o que estava ao nosso alcance para aquele relacionamento dar certo. E que assim, de tudo poderemos ser acusados, menos o de não ter tentado. E por amor, vale a pena declamar? Vale a pena chorar? Amor é aquele tipo de sentimento capaz de eternizar o momento. Cada gesto do ser amado é tesouro no coração guardado.
Amor é chama viva a acender o desejo e a vontade de viver cada segundo com tal intensidade, sentindo o sabor da felicidade. Amor é um fulgurante universo vivido em prosa, rima e verso, cujo papel sublime é desenvolver incontáveis potencialidades no ser. Obrigada pela atenção de todos e muita paz. Gostaria de agradecer, então, aos nossos companheiros, amigos da casa, que fizeram essa brilhante palestra para nós essa noite. Temos aí um vasto material para refletirmos a respeito da nossa relação com aquele que escolhemos para ser o nosso cônjuge, o nosso parceiro, a nossa parceira, sobretudo o nosso próximo. Agradeço a Vânia Lara, Michele Matar, Flávio Caldas, nossos companheiros e amigos. Nós vamos passar agora aos passes e depois quem